Deus sempre chamou os incapacitados. Deus nunca chamou Davi. Davi não estava pronto para lutar com um gigante. Josué não estava pronto para continuar o que Moisés tinha começado. Moisés perguntou: Deus, eu sou gago. Nenhum de nós estamos prontos, mas Deus nos capacita. Amém? O tema que Deus colocou no meu coração para eu comentar essa noite é uma pergunta: qual é o preço da cruz? Amém. A humanidade pecou. Por meio de Adão, o pecado começou a dominar o mundo. Não existia nada de ruim. Costumo dizer que não existia boleto. Ponto final. Não existia conta, não existia dores, não existia doenças. O homem não precisaria trabalhar da forma que ele trabalha hoje, que essa foi uma das maldições. Ele trabalhar para ele conquistar. E muitas coisas não aconteciam. O plano original de Deus foi esse: o homem em plena comunhão, o homem em plena... Ele era pleno de tudo. Ele era assim como Deus era. Ele era a imagem e semelhança do Criador, como Deus falou em Gênesis. Deus criou o homem assim como ele é. Ele colocou características fundamentais, características que nós, quando olhamos para Deus, nós dizemos: essas características, esse caráter, corresponde ao Criador. Então, nós somos os seres que mais se parecem com Deus. Ele nos criou assim. Nós não merecíamos, mas Ele criou. E Adão, com o seu egoísmo, com a sua vontade inata de buscar uma realidade que não existia, se ele já era a imagem e semelhança de Deus, por que ele queria ser mais do que Deus? O que era que ele estava procurando, se ele já tinha tudo? Deus preparou o planeta, deu alimentos, animais, uma esposa, ou coisa boa. Deu um esposo, um ajudador, um auxiliador idônea, assim como ele era também. O que era que ele estava procurando? Nada. Depois que eles cometem aquele fatídico fato de perderem a comunhão com Deus, de perder aquela comunhão, de no final de todas as tardes se encontrarem, ele percebe até que estava nu, e ele começa a dizer: o que foi que eu fiz da minha vida? E eu, na minha adolescência, já me considero um adulto, tá? Para vocês que estão olhando, estou brincando. Na minha adolescência, muitas vezes, meu pai chegou para mim e disse: Isaac, você não vai fazer isso. E eu balançava a cabeça, mas no meu coração eu estava: o que esse homem sabe da vida? Eu sei muito mais coisa do que ele. Ele não sabe nem isso, ele nem sabe aquilo. E sabe, ele estava certo. Eu achava que estava sabendo de tudo, mas na verdade não estava sabendo de nada. Assim como aconteceu com o filho pródigo, ele decidiu viver uma vida dissoluta, distante de Deus, e depois ele percebeu que o que ele tinha era melhor do que qualquer coisa poderia oferecer. E ele se encontra naquela posição novamente. Se você puder, abra sua Bíblia em Isaías 53. Isaías, verso 53. Isaías 53, verso 3. Enquanto você abre, eu vou estar passando para você algumas informações importantes sobre o profeta Isaías. Ele escreveu esse texto cerca de 700 anos antes de Cristo. Então é como se Jesus veio e 700 anos antes já tinha uma profecia a respeito de Jesus, descrevendo detalhes, descrevendo características que, se não fosse de Deus, eu desconfiaria, porque ele deu muitas pistas. E eu vou deixar você com suas próprias conclusões perceber se ele está falando de Jesus ou de outra pessoa. Você abriu a sua Bíblia? Isaías 53, verso 3. Fala o seguinte: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e o que sabe o que ele é padecer. O que ele sabe é padecer. E como um dos homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fazíamos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados e curados. E todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho.
Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, e ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante aos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Verso 8: por juízo opressor foi arrebatado, e a sua imagem e de sua linhagem, quem dela cogitou? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo. Foi ele ferido. Verso 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto quem nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Verso 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelos pecados, ou pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, e ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. Ó meu servo, ó justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Verso 12, para terminar. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e como poderosos repetirá ele o despojo. Portanto, derramou a alma na morte, foi contaminado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ele dá características que, quando nós olhamos para a vida de Jesus nos evangelhos e pelas cartas de Paulo, pelos apóstolos de Cristo, do Cordeiro, como são chamados, nós podemos perceber que ele traz características que, quando nós olhamos, quem não se lembrou de Jesus quando ele está falando? Ele está falando do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que mais me impressiona é que ele começa a dar características que, quando eu começar a observar, para mim não faz tanto sentido. Primeiro ponto, a conjugação dos verbos. Tem verbos que estão no passado, tem verbos que estão no futuro, tem verbos que estão no presente. Como é que pode? Minha professora de português, quando eu faço isso, ela dá um 0 na redação. Porque você tem que fazer o sentido da frase. Se está tudo no futuro, tem que continuar no futuro. Então, ele estava falando de promessas que estavam se cumprindo, que iria se cumprir. Mas olha só, o que mais me chama a atenção é que em um dos versos, o profeta Isaías, ele fala o seguinte: ele não tinha herança, não deram a oportunidade dele deixar um filho, para que ele pudesse ser lembrado, que essa é uma característica. Hoje a nossa sociedade não quer ter mais filho. Se você perguntar aos meninos da minha idade, eles querem curtir a vida, usar drogas, bebidas e ter uma liberdade que nunca existe. Não querem ter família, que é a base fundamental da sociedade. Eles não querem constituir e ter um ser que é a imagem e semelhança dele, que é um filho. O meu maior sonho é ter um filho, para me poder ensinar, para me poder cuidar. Hoje os jovens não querem mais isso. E antigamente era uma cultura que você precisaria ser respeitado por causa dos seus filhos. Quando uma pessoa morria, já perguntava, ele deixou quantos? Porque a sua herança, o seu DNA, a sua matriz genética está sendo perpetuada nas gerações. E olha só, eles disseram, não teve a oportunidade de deixar um filho. Mas Jesus, como fala em Romanos, ele é apenas o primogênito de muitos irmãos. Enquanto ele não deixou nenhum filho, aparentemente, no reino espiritual ele deixou a humanidade toda possível de ser salva através dele. Enquanto nenhum irmão, nenhum gene do seu ser ele poderia deixar, mas ele deixou todos nós como os irmãos. Por isso que nós chamamos irmãos em Cristo. Você não sabia dessa, de quando alguém chega para você e diz, nós somos irmãos em Cristo. Porque Cristo, ele nos constituiu. Se Deus é o único Pai e Jesus é o primeiro Filho, ele nos constituiu como herdeiros dessa herança eterna, que é a salvação, que é a vida eterna. O preço da cruz foi pago com o sangue de Jesus. Ele entregou tudo o que ele tinha para nos salvar. No clímax da crucificação, Jesus, ele se distancia do Pai. Ele começa a dizer, Pai, por que me abandonastes?
Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus meu, o que fizeste comigo? Nessa situação que eu estou, o Senhor me desprezou? E é isso que nós encontramos em profeta Isaías relatando. Nele não tinha beleza nem formosura. Por quê? Muita gente faz uma piada e eu nunca entendi essa piada e depois eu lendo eu fui entender. Disse assim, Isaac, tu tem a beleza de Jesus. Eu digo, por quê? Porque ele não tinha nem beleza nem formosura. Então, por que ele não tinha beleza nem formosura? Porque ele tomou sobre si a culpa que era minha e que era sua. O castigo que era meu, ele tomou. O pecado que era seu, ele decidiu carregar. Todas as iniquidades, todas as transgressões, ele decidiu carregar nas suas costas. Por isso que quando na Bíblia fala que nós precisamos aprender com ele, que é manso, e entregar a ele o nosso jugo, porque ele fez isso, ele naquela cruz, enquanto ele carregava, ele estava carregando a nossa culpa. Ele estava carregando tudo que era para nós termos carregado por causa da nossa desobediência a Deus. Então, o primeiro ponto que eu posso caracterizar é o seguinte: para você, qual é o preço da cruz? Se você pudesse calcular em dólar, que é a moeda que atualmente está mais valorizada, quantos dólares, quantos milhões de dólares poderiam ser contabilizados? Em alguns estudos, as vacinas que foram desenvolvidas em um tempo recorde, em alguns meses, se aproximando de um ano, devido a essa pandemia universal, foram investidos bilhões de dólares. Bilhões de dólares, eles tiveram que colocar vários indivíduos sobre teste, horas a mais estudando, porque pessoas estavam morrendo. E esse vírus, graças a Deus, ele não dizimou mais pessoas. Muitas pessoas morreram, muitos parentes queridos não estão mais aqui entre nós. Mas poderia ter sido muito pior, por causa da sua taxa de transmissão. Teve pessoas que não teve sintomas, assim como alguns amigos e familiares, mas teve outros que foi fatal. Mas e o vírus do pecado, que ninguém escapa? O vírus do pecado, quem foi contaminado, que é todos, desde Adão, todos nós temos o pecado dentro de nós. A essência pecaminosa de quando você vê uma criancinha, que ela tem uma pureza que nós olhamos, mas depois de pouco tempo ela está mentindo. Está tomando o docinho do colega e dizendo que não tomou, com a boca toda melada de chocolate. Nós chegamos para crianças que batem na outra, elas têm apenas 5 anos, mas elas estão se agredindo por motivo nenhum. Então, o mundo jaz do maligno. As coisas são mais, os tempos piores estão se aproximando. Eu não estou querendo fazer medo em você, é apenas a verdade. Se nós não alinharmos o nosso coração, fazer o que Romanos 12 fala, nós renovarmos a nossa mente pela prática da palavra, pelo conhecer do Espírito de Deus, nós vamos nos conformar e amoldar esse mundo. As pessoas olham para nós, eu achava tão lindo, sabe? Existem alguns problemas da religiosidade, de você ter que, aqui em Marabá, estar de terno para dizer que é crente. Vixe Maria, é muito frio Marabá, né, para você estar de terno e com a Bíblia debaixo do sovaco. Mas sabe, tem algumas características dessa época que eu acredito que sejam necessárias para a gente hoje em dia. Sabe por quê? As pessoas olham para nós e não sabem diferenciar se nós somos cristãos ou não. Nós mentimos junto com todo mundo, nós contamos fofoca, nós estamos falando qualquer coisa, nosso coração está corrompido, nós compactuamos com piadas imorais, com conversas que não edificam em nada. As pessoas zoam a nossa religião e nós dizem, é liberdade de expressão. Muitas vezes nós estamos piores do que as pessoas que são do mundo. E quando nós estamos enquadrados nesse contexto, a única solução que nos resta é nós olharmos para a cruz. E o que eu acho interessante é que a cruz, o sacrifício, ele é um pedido diário para cada um de nós. O que foi que Jesus disse? Aquele que quiser vir até mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente. Muita gente acha que a partir do momento que você é salvo, acabou, ponto final. Mas olha só, deixa eu só fazer uma pergunta para você. A cruz, ela serve para que a cada dia nós olhemos para ela. Você que está certo, vigie para que não caia. Tente acertar mais. E nós, muitas vezes, estamos errados. Então, a cruz ela vai nos confrontar. Quando você olha para a cruz, se você permanecer do mesmo jeito, você está olhando para a cruz errada.
A cruz que não te confronta, a cruz que não faz você mudar os seus comportamentos, a cruz que não faz você rever todo o sacrifício e todo o sofrimento tido por Jesus. Essa cruz, ela não é verdadeira. A cruz era um significado de repúdio. Ninguém queria ir para a cruz. Os presos, os traficantes, os cidadãos que estavam naquela situação de serem mortos, eles não desejavam a cruz. Eles desejavam ser mortos por leões, serem assassinados, de qualquer jeito, porque a cruz, além de você ser morto de uma forma trágica, porque uma das causas da morte de Jesus não foi só a hemorragia, mas eu estou fora de forma hoje. Se nós pegarmos uma pessoa que está com forma, ela pode até aguentar mais tempo do que eu, mas se nós ficarmos 5 minutos assim, nosso pulmão começa a arquejar. E se nós ficarmos pendurados pelo nosso próprio peso, por alguns dias, algumas horas a mais. Então Jesus, ao mesmo tempo que ele estava totalmente ferido, dilacerado, ele tomou sobre si. E ele estava lá naquela cruz altamente machucado. E para ele respirar, ele tinha que forçar o seu corpo contra a cruz, para se levantar, porque a sua hemorragia interna, o líquido que estava dentro do seu pulmão, impedia que ele respirasse. E naquele momento ele estava vendo que, enquanto ele morria, a vida estava sendo disponibilizada. Enquanto a sua dor era constante, ele estava vendo que hoje a cura está disponível no seu nome. Enquanto tudo que ele estava sofrendo, ele via que Deus estava distante dele, porque Deus, ele não comunga com o pecado, mesmo sendo seu filho. Ele faz o seguinte, ele diz assim: Deus, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice, mas seja feito a tua vontade. Ele fala 2 vezes, se for da tua vontade, mas seja feita a tua vontade. Por mais que a vontade dele não fosse aquela, ele obedeceu ao Pai. E enquanto ele obedecia, o relacionamento do ser humano estava sendo novamente reconciliado. Lucas fala algo muito interessante. O que foi que o Filho veio fazer? Qual foi o objetivo de Jesus? Jesus veio recuperar o que havia sido perdido. Nós não tínhamos direito a nada, mas nós recebemos tudo por meio de Jesus, amém? 3 tópicos que definem essa mensagem de hoje. O primeiro tópico é: por qual motivo Jesus precisou morrer? Como eu já expliquei, a humanidade ela é perversa, a humanidade é má. Hoje as pessoas não confiam mais nas outras. É interessante que antigamente eu chegava para o meu pai e dizia: pai, me dá R$1. Hoje as pessoas matam por reais, morrem por reais, perdem o tempo com a sua família, não aproveitam os melhores momentos da vida, perdem aniversário de pai, de mãe, de filho, de esposa, de amigos, por causa que está trabalhando. Perde tempos que nunca mais voltarão. As pessoas, elas perdem amizades por causa de intrigas. As pessoas, por muitas vezes, por migalhas, elas perdem coisas eternas. E o que eu me pergunto é: por que Jesus precisou morrer? Ele precisou morrer porque a humanidade, ela é dessa forma. O homem, quando ele está distante de Deus, ele não presta para nada. Ele é mau. Ele só busca o que ele quer. Aquele ditado do Nordeste se torna a ênfase da sua vida: farinha pouca, meu pirão primeiro. Se eu estou doente e tem apenas um remédio, eu não vou dividir ou então dar para aquela pessoa que está numa situação mais vulnerável. Primeiramente eu. Charles Darwin, na sua teoria do evolucionismo, ele é bastante narcisista. Para você que não sabe o que é narcisista, é que busca a sua própria vontade. Olha só como é antagônico à vontade de Deus. E subliminarmente, os seus filhos estão ouvindo isso na escola. Dizendo como se fosse a teoria universal da criação. Que foi por meio da evolução. Que a gente veio tudo de macaco. Pode ser o avô dele, mas o meu não veio não. Sabe o que é que eles falam? Que o mais forte sobrevive. Mas a Bíblia fala que nós precisamos nos compadecer pelos mais fracos. A teoria da evolução diz que se vocês têm pouca comida, você precisa ir atrás, porque senão você vai morrer. A igreja de Atos dividia a comida com todos.
A teoria da evolução fala que você precisa ter muitas coisas, porque a sua genética precisa se desenvolver, os seus filhos, a sua herança precisa continuar. Na Bíblia diz assim, que ele morreu por amor. Ele não se preocupou com genética, não se preocupou em deixar herdeiros terrenos, porque ele sabia que os herdeiros espirituais eles eram bem melhores, que somos nós. Então o problema do pecado é esse, é que nós muitas vezes ficamos cegos. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Ele estava cego em suas atitudes. Quem muitas vezes já agiu, fez uma coisa, uma besteira, depois que você agiu, você diz assim, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Meu pai, ele conta a história de que quando ele tinha pouco menos da minha idade, o pai dele, que hoje está na eternidade, ele tinha acabado de comprar um carro, e lá na casa da minha avó, até hoje é assim, você sobe para estacionar o carro e tem a ladeira. E ele brincando, dizendo que era motorista, e lá embaixo tem um portão que fecha. Ele disse que apertou num negócio pensando que era a marcha, mas era o freio de mão. Resumindo, o carro estava neutro, desceu, bateu no portão e amassou, quase que machucava uma pessoa. Quando, há pouco tempo atrás, eu comecei a aprender a dirigir, ele chegou para mim já me dando medo, Isaac. Eu quebrei o carro de voinho, teu avô. Se tu pegar um carro meu sem minha autoridade, se eu deixar você pegar, você vai ver, você vai estar desobediência. Então já foi assim que começou comigo. Mas sabe o que é? É porque nós não temos a confiança muitas vezes. As pessoas não confiam mais nas outras. Antigamente você emprestava dinheiro e voltava o dinheiro, hoje não volta mais não. Hoje você empresta uma coisa, volta pior do que você emprestou. É tanto que alguém, quando das minhas coisas que eu mais gosto de fazer na vida é comprar livro. Não leio todos, mas está na lista lá, vou ler um dia. E a pessoa chega para mim e diz, Isaac, me dá esse livro. Eu digo, é esse aqui que tu quer? Eu vou comprar e vou te dar. O meu eu não dou não. Eu prefiro comprar e dar um novo para a pessoa, porque não volta da mesma forma. Mas você sabia que não era para ser assim? Sabia que era para nós emprestarmos qualquer coisa para as outras pessoas e voltar da mesma forma ou melhor? Nós cuidarmos dos outros. Hoje as pessoas não confiam de deixar o filho com qualquer pessoa. É tanto que tem pais que o ensino da escola não é tão bom, mas porque ele sabe a procedência dos professores, ele deixa na escola. Porque acha mais importante. Hoje as pessoas elas roubam por qualquer coisa, matam por qualquer coisa, e o mundo é perverso. E esse é o problema. Jesus ele precisou morrer para tampar esse problema. O problema também é que no céu não entra pecado. Efésios 2,8, que mais para frente eu vou ler com vocês, Efésios 2,8 fala o seguinte, que a salvação é dom gratuito de Deus. Felizmente, na história, a Igreja Católica, muitas vezes ela agiu de forma errada. Meu objetivo não é criticar, porque faz parte da história, todos nós erramos. Mas existiu algo que você pode pesquisar com cautela, que foi chamada a venda das indulgências. Você precisava comprar um pedaço do céu. E comprar um pedaço do céu, preço da cruz. Então, se eu compro com dinheiro, a minha salvação ela tem um preço. E um preço que é muito baixo, se nós compararmos. Tem até uma frase que eu não sei se existe. Até agora ela é autoria minha. Se alguém conhecer alguém que já falou primeiro, aí é dele. Mas eu acho que é minha. Que tudo que o dinheiro pode comprar é barato. Cara, é o que dinheiro não pode comprar. Dinheiro não compra felicidade, dinheiro não compra alegria, dinheiro não compra amigos de verdade, não compra essa confiança que eu comentei, não compra paz que excede todo entendimento. Quantas pessoas multimilionárias tiram a sua vida? E quantas pessoas que hoje nem tinham o que almoçar são as pessoas mais felizes do mundo? Então, as verdadeiras essências da vida não estão nas coisas que o dinheiro pode comprar, que nós conquistamos com a força do braço. A salvação não foi conquistada por nós. Nós não conseguiríamos nos salvar, pagar esse preço que Jesus pagou. Então a salvação ela foi mérito de Deus. Deus ele que conquistou, porque ele diz assim, Efésios 2,9, foi Deus que conquistou para que ninguém se vanglorie, para alguém dizer assim, eu comprei o meu pedaço do céu. Eu conquistei a minha salvação.
Não. Deus, ele que pagou o preço. A oferta pela culpa foi Jesus, que nos salvou, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, a Bíblia, ela comenta algo interessante, que sem detrimento, quando Eva peca, Adão peca. Todos pecaram. Então, não precisa você abrir, mas só para me citar. Romanos 3, 23 fala o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, desde Adão, Caim, Sete, todos, Noé, Moisés, Davi, Daniel, Isaías, todos pecaram. Aquele que diz que não peca, mente, a Bíblia fala. Todos nós erramos. Quem aqui não erra? Jesus, ele foi o único que não tinha pecado, e quando aquela mulher adúltera foi pega, todos começaram a acusá-la pelo seu erro. Todas começaram a apontar o dedo, e Jesus, com uma sabedoria fantástica, ele diz assim: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Todos nós erramos. E o verso 24 fala o seguinte: sendo justificados o quê? Gratuitamente. Olha só, não tem como pagar a salvação. Não tem como nós pagarmos um preço. Não existe boleto para pagar. Não existe cartão de crédito black que pague essa salvação. Não existe nada que pague. Por isso que pelo seu dinheiro você não é salvo, pela sua beleza. Está vendo que os feios têm chance? Todos têm uma chance para Deus. Ele nos estendeu a mão, enquanto Ele merecia nos esquecer pelo que nós fizemos. Ele nos deu tudo, nos deu a confiança, nos deu o relacionamento, nos deu a paz, nos deu o amor, nos deu tudo. Nós em busca de algo mais, que nem existia esse algo mais, porque não existe ninguém. Deus já falou: eu sou, não existe ninguém igual a mim. E nós queríamos uma posição que não existe. Então todos pecaram e destituídos estão do reino de Deus. O segundo tópico que eu posso comentar nessa noite é qual é a eficácia desse sacrifício. Qual a validade, como ele se aplica, como foi caracterizado, como nós podemos dizer, ele serve disso para isso e para aquilo. Da seguinte forma: nós não merecíamos, como eu já falei, o preço foi pago, e o verso que testifica isso, ele está em 1 João 2,2. Abra sua Bíblia em 1 João 2, verso 2. Quem abriu diz amém. Quem não abriu diz: me espera. Abriram? Vamos lá. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. A palavra propiciação significa entrega como perdão. Então Jesus, ele foi a propiciação, ele foi o perdão, ele foi o pagamento, ele foi a troca, ele foi o que Deus aceitou. Se eu tivesse morrido naquela cruz, eu seria só mais um nordestino morrendo na cruz. Tem alguém do sul aqui? Tem alguém do centro-oeste? Se o irmão do centro-oeste morresse, seria mais alguém do centro-oeste morrendo na cruz. Tem alguém do Maranhão? Tanto. Maranhense você conhece de longe. Não, seria só mais um maranhense morrendo na cruz. Você está entendendo? A única diferença é essa. É que quando um justo morre, todos os outros pecadores podem se tornados justos. Eles recebem em troca tudo isso, amém? Então, nós pecamos e destituídos ficamos do reino de Deus, mas ele foi a propiciação pelos nossos pecados. Você lembra de Isaías? Você está vendo como está tudo ligado? A oferta pela culpa, Jesus, ele é o sacrifício, ele toma sobre si. Todos não merecem o sacrifício, mas esse sacrifício ele é conquistado por sangue, por vida, por entrega, por amor. E o último ponto que eu quero finalizar a minha mensagem é: onde estávamos e onde estamos agora?
Nós estávamos perdidos. Não tinha saída para nós. Não existia uma hipótese. Não existia uma alternativa. Não existia um caminho para ser seguido. Não existia esperança. É tanto que se nós olharmos o otimismo e o pessimismo dos personagens do Antigo Testamento, que configuram a história, eles sempre estão apontando para que a libertação, Deus nos liberta, mas eles não veem uma saída de um Salvador, eles apontam para o Salvador, mas eles não encontram verdadeiramente, porque Jesus, ele que era o Salvador, ele que viria, ele que esmagaria a serpente, como está em Gênesis. Se nós pegarmos os filmes mais enigmáticos que foram feitos, se nós pegarmos os filmes da Marvel, boa parte dos filmes foram escritos nos anos 80, na Segunda Guerra, nos anos 50. E nós vemos que isso encaixa hoje, e o filme 3 já estava a ver com 1 e o 1 está com 5, mas nenhuma história tem essa duração da Bíblia. Centenas de anos, tudo datado, tudo configurado, tudo apontando para a mesma coisa. Tudo dizendo que ia vir um, e ele era o da virgem, ele que viria salvar a humanidade, ele nasceria em Nazaré. É tudo perfeito. Deus, ele tem um plano em tudo. Assim como nas Escrituras. O homem, ele não conseguiria fazer uma história dessa forma, mas como as Escrituras são inspiradas por Deus, essa história pode acontecer. Deus, ele inspirou tudo que existe. Então agora vamos fazer a leitura de Efésios 2, verso 1. Abra sua Bíblia em Efésios 2, verso 1. Que nós vamos comentar um pouco onde nós estávamos e onde nós estamos agora em Cristo. Você abriu? Você abriu, diga amém. Vamos ler? E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então nós estávamos mortos em ofensas e pecados, e ele fez o quê? Vamos acordar. Nós estávamos mortos, e ele fez o quê? Pronto, teve 3 que acompanhou o versículo. Vamos ver se continua prestando atenção. Em que, em outro tempo, andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Então, noutro tempo, outrora, em outro momento, nós estávamos debaixo do jugo e da condenação do pecado. Nós estávamos distantes de Deus num caminho oposto ao que era para nós estarmos andando. Você está conseguindo acompanhar o que o texto fala? Nós éramos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Então muita gente que peca e diz assim, a carne é fraca, nós andávamos debaixo desse jugo. Hoje existe um caminho, existe um molde, existe Jesus que nos dá a chance. Então você que diz a carne é fraca, por isso que eu não consigo me sustentar, por isso que eu peco, por isso que eu faço aquilo, a culpa é sua. Jesus já fez a parte dele. Deus pode fazer tudo, menos a sua parte. Sua parte cabe a você e ponto final. Levante, trabalhe, estude, corra atrás dos seus objetivos. Não fique culpando Deus não, quando Deus quiser. Claro que tudo isso tem que estar debaixo da vontade dele, mas meu amigo, tem coisa que ele já deixou claro nas Escrituras. Nós precisamos apenas cumprir o nosso chamado. Então vamos lá. Nós estávamos sujeitos, nós estávamos debaixo do nosso desejo da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. A presença de Deus sem santidade é ira. Se nós chegarmos até Deus sem buscar a santidade, nós estamos debaixo da ira de Deus. Não queira ficar debaixo da ira de Deus, não, porque, meu amigo, não é uma coisa boa. A ira de Deus é o que acontecia nos povos que eram contrários ao povo de Israel. O que era que acontecia com os filisteus, jebuseus, hetitas, amalequitas? Nem existe mais. O que foi que aconteceu com os soldados de Faraó? O que foi que aconteceu com Ananias e Safira? O que foi que aconteceu com aqueles que estavam fazendo do templo de Deus comércio? Jesus foi lá e derrubou.
Então a ira de Deus é essa. Nós não queira ficar debaixo da ira de Deus. A ira de Deus só merece para aqueles que estão distantes dele e que não querem pacto com Deus. Não querem aliança com Deus. Olha só, quando nós estamos alinhados, aliançados, a aliança vem disso. É tanto que existem várias alianças no decorrer da Bíblia. Mas olha só, aquele povo, quando ia vir o anjo da morte, aqueles que tinham a marca na janela, eles não morriam. E a sua marca na janela vai ser quando você decidir entregar a sua vida para Deus e andar conforme os caminhos dele. Vai passar morte, vai passar coisa ruim, vai chegar doenças, vai chegar enfermidades, vai chegar problemas e você vai ter a solução. O dano não pode tocar na gente, porque nós temos aquele que venceu o dano, que venceu a morte. Jesus venceu a morte. Ó morte, onde estás? Ele não está mais no Calvário. Como eu já falei no culto de missões passado, todos os grandes personagens religiosos que nós podemos ver, todos estão no seu túmulo. Vamos visitar Maomé, vamos visitar Buda, vamos visitar todos. É só pegar um avião e ir para cada cidade deles. Mas o túmulo de Jesus não tem ninguém lá. Jesus jazia no túmulo, ele não está mais lá. Jesus está vivo, ele ressuscitou. Enquanto todos achavam que ele não ia ressuscitar, ele venceu a surpresa da massa. Ele ressuscitou, e quando ele ressuscita, ele traz com ele a nossa vida eterna, a nossa salvação, a nossa esperança. Nós fomos libertos em Cristo. Por meio dele, todas as coisas foram feitas. Então vamos continuar o que está em Efésios. Aqueles que estavam debaixo da ira, assim como os outros. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, ele chega a usar o aumentativo, riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então a misericórdia de Deus, ela foi atuada. Deus, ele precisou colocar para fora um dos seus atributos característicos dele. Ele foi lá e disse assim: a minha misericórdia é tão grande que mesmo você não prestando nada, eu te salvo. Mesmo você não merecendo eu entregar o que eu tenho de melhor, que é o meu filho, eu atuo com a minha misericórdia para te tirar dessa situação. Então Deus, ele nos salva, ele atua com a sua misericórdia, nos salvando. Ele nos ama de uma forma tal, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Então quando ele nos ama, nós estávamos mortos, nós estávamos perdidos, sem chance. E olha só, nós estávamos perdidos em nossas ofensas. Nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nós somos salvos por quê? Graça, favor imerecido. Você vai para o shopping, seu pai, você desobedeceu. Ixi, eu fazia muito isso. Eu desobedeci, eu não mereço nada. É para mim ir para o shopping, ficar olhando todo mundo lá, tomando sorvete, comendo hambúrguer, comendo o que for, comprando presente, e eu lá olhando porque eu desobedeci. É o que eu mereço. Essa é a verdade. Quando alguém vai lá e comete algo de errado, você quer ver alguém morrendo? Mas se ele vai lá e mata outra pessoa, não muda a história? Era para mim comer com todo mundo, mas eu desobedeci. Mas sabe o que é graça? Meu pai chega para mim, como ele fazia toda vez, eu com fome: Isaac, você não merece sorvete. Você não merece hambúrguer. Você não merece nem a chinela que você perdeu, e eu mereço uma pizza. Você merece uma pizza por causa dessa chinela que você perdeu. Mas eu vou comprar a chinela, eu vou comprar o sorvete, eu vou comprar o hambúrguer, porque eu te amo. A misericórdia atua dessa forma, a graça de Deus atua dessa forma. Ele nos vê numa situação que nós não merecemos nada, mas Ele nos dá o que nós precisamos. Ele entrega o que Ele tem de melhor. Você está conseguindo acompanhar? Diga amém nesse momento. Nós somos salvos pela graça. É tanto que existem as 5 solas, que é sola gratia. Lindo, né? Sola gratia. Sola Cristo, sola fide. Solo Dio, que é somente Deus. Somente a graça pode nos salvar. A graça de Deus atua, como meu pai fala, na nossa incapacidade. Enquanto nós não podemos produzir um resultado debaixo da nossa limitação, Deus, com seu soberano poder, Ele atua. E Ele intervém e Ele muda o curso da história. E Ele diz assim: agora você é filho meu. Agora eu te dei acesso ao céu por meio de Jesus. Então vamos continuar. Somente pela graça sois salvos. E quando Jesus
ressuscita, isso é muito interessante. Quem aqui já brincou de pega-pega? Eu já brinquei de pega-pega. Eu era novinho e tinha aquela pessoa que era mais velha. Por exemplo, eu tinha 8 anos e a pessoa tinha 12. Ela tinha as pernas maior, ela corria mais ligeiro, ela caía, mas ela aguentava umas 2, 3 quedas. Eu na primeira queda já chorava. Então tem essas características, mas olha só. Quando eu era da equipe desse menino de 12 anos, ele me puxava com ele, eu caía, ele me levantava, me puxava, corria. Tá vindo ali, vem, vem, vem. Então, quando Jesus ele ressuscita, olha só o que está. E nos ressuscitou juntamente com ele. Então, nós não conseguiríamos ser salvos. Jesus, vem, vem comigo. Eu vou te salvar comigo. Eu vou te ressuscitar. Tu não estava morto na tua iniquidade. Tu vai vir comigo agora. Tu não consegue só, mas quando tu está comigo, você consegue. Você é fraquinho demais, mas eu tenho toda a força do mundo que existe no planeta Terra. Você é pecador, mas eu não sou. Então vem cá, vem ficar comigo. E olha só, enquanto Ele está nos puxando, Ele nos ressuscita juntamente com Ele. E nos faz assentar nos lugares celestiais. Além de dar o sorvete, de comprar a chinela, ainda compra a loja do shopping para mim ir lá e comprar de graça para o resto da vida. Essa é a paternidade de Deus em nossa vida. E olha só, Ele nos assenta nos lugares celestiais. Ele nos traz bênçãos que nós não merecíamos em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua glória. Pela sua benignidade para conosco em Jesus Cristo. Então hoje as pessoas precisam ver em nós o que Cristo fez por nós há 2000 anos atrás. Quando você estiver no seu comércio, quando você estiver no seu consultório, quando você estiver na sua venda ambulante, quando você estiver estudando para ser um médico, para ser um advogado, para ser o que for, você precisa entender que você está sendo um médico para a glória de Deus. Você está sendo um advogado para a glória de Deus, você está sendo uma maquiadora para a glória de Deus, você está sendo um cabeleireiro para a glória de Deus, você é um empresário para a glória de Deus. Eu só nunca vi alguém preguiçoso dormindo até tarde todo dia, não estudando, ser para a glória de Deus, mas o resto é. Você que sentiu indireta, trabalhe, estude, vá atrás das coisas. Né? Eu espero que não tenha ninguém aqui, acho que é o povo da live que vai ver isso aí. Aqui não tem ninguém preguiçoso. Tem? Rapaz, eu vi uns 3 calados, apontando para o outro. Ó, vamos resolver esse negócio. Então... Ai, meu Deus do céu. Parem de apontar, irmãos. Por favor. Pode não. E vamos continuar. Para os séculos, pela sua benignidade. Então, as pessoas, depois de muitos séculos, que foi o que aconteceu, nós já estamos vários séculos, as pessoas precisam ver em nós o que Cristo fez por nós. A abundante graça, o dom da justiça, para nós reinarmos em vida. Só reina em vida quem entende que a vida morreu por você. Só reina em vida quem decide entrar nessa realidade e entender que é filho. Só reina em vida quem acorda e diz assim, eu sou a imagem e semelhança do Criador. Mesmo eu pecando, mesmo eu muitas vezes fazendo coisas erradas, eu estou junto com Ele. Eu fui reconciliado, eu fui restaurado, eu fui renovado. Essas palavras, elas precisam sair fácil da sua boca, mais do que palavrões, mais do que coisas jocosas. Quando alguma coisa ruim vier, você não pode chamar um palavrão, você tem que dizer, eu sou a imagem e semelhança do Criador. Quando alguma coisa acontecer, aí você diz assim, sai daqui, Jezabel. Bengala do faraó. Você está entendendo? Nós precisamos agir correspondente ao que Jesus conquistou para nós naquela cruz. Quando nós vemos pais que são bem-sucedidos, a estatística é altíssima que os filhos não serão. Porque a troca, ela muda. O pai, ele teve que passar por muita coisa para conquistar tudo aquilo. E o filho, quando ele nasce, o pai já conquistou. Então, ele não passou por nada que o pai passou. E o que é que acontece? O filho, por sua vez, não passando pelo que o pai passou, não tem a capacidade de ser quem o pai é. Não é fácil esse cálculo? Então, cuide dos seus filhos. Cuide daquelas pessoas que vão continuar representando quem você é quando você não estiver mais aqui. Os pais querem dar tudo para os filhos, já
o filho faz 8 anos, o presente de aniversário é um iPhone 13 Pro Max. Enquanto a formação do crânio do filho nem está 100% pronta para ele estar adaptado a esse mundo virtual que é tenebroso, que boa parte dele é só coisas chulas, como nós sabemos. Você chega e diz assim, o presente para o meu filho é dar uma assinatura num streaming, que é esses canais de assistir filme. Mas boa parte dos filmes, você não tinha coragem de assistir aqui. Várias pautas sociais estão sendo degradadas porque são contrárias à palavra de Deus. A família não é mais o legal. Assista uma série e veja se o cristão é legal alguma vez. Se ele não é sempre o careta, se o pastor não é sempre aquele que sonega imposto, se o padre não é aquele que sempre adultera, faz coisa errada. Mas quem é o legal? Aquele que usa drogas, aqueles que desobedecem os pais, que chama o pai de careta. É verdade ou mentira? Se nós só consumimos isso, se nós vemos isso como o nosso ideal, o que nós seremos? Se o que nós comemos é o que, na teoria, tem que sair. Então, se nós estamos nos alimentando de coisas que não são a palavra de Deus, não queira nunca falar a palavra de Deus se você não está se alimentando da palavra de Deus. Se você não está perto de pessoas que faz você subir, que faz você crescer em Deus, que te aponta o teu erro, como é que você quer crescer na vida? Se você está perto de amizades que ao invés de você influenciar, você está sendo influenciado. No seu ambiente de trabalho, você precisa ser como Cristo é. Para mim, o culto ele não começa no domingo, ele começa amanhã, segunda-feira. Aqui todo mundo é crente, todo mundo. Você vê aqueles famosos, vai para o story, hoje é o dia dos stories, todo mundo postando. Amanhã é as festas, aí aparece que traiu o esposo. Aí parece que deu PT, bateu um carro porque estava bêbado. Não é isso que acontece? No domingo todo mundo é crente. No domingo todo mundo é crente. Conta-se a história, que acredito que seja até mentirosa, que uma criança estava na porta da igreja e aconteceu algo ruim e ela disse assim, eu só não xingo porque eu estou na igreja. Mas ele saiu da igreja e ele xingou depois. Eu digo, oxente, o que é que tem a ver? Deus está limitado nessa parede que é um antigo prédio da Renault e agora é a igreja Verbo da Vida. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Nós somos o templo. É engraçado que enquanto o significado da palavra igreja significa chamados para fora, enviados para sair daquela porta e fazer a vontade de Deus, a maioria das igrejas no mundo não estão cumprindo o significado, ou estão fazendo jus ao seu nome. Cristão significa pequeno Cristo. Preciso nem falar, né? Quantos estão buscando ser como Jesus? Quantos estão buscando no seu ambiente de trabalho, na sua vida, ser como Jesus é? Então, para terminar, Efésios, no finalzinho, para o que eu vinha falando. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Dom é o que Deus faz. Dom é o que Deus nos dá. Ele nos deu o dom de ser filhos dele. Para encerrar essa mensagem, eu quero que você fique de pé. Feche seus olhos nesse momento. Eu adoraria tanto que a autoanálise não acontecesse apenas na Santa Ceia do Senhor. Porque nós temos muito mais facilidade de encontrar nossos erros quando nós vemos a mesa da Santa Ceia, ou quando nós estamos doentes, ou quando alguma coisa ruim acontece, ou quando algum familiar nosso está numa condição precária e nós precisamos orar. É muito mais fácil para nós encontrar saída no nome de Deus quando nós estamos precisando. Mas que tal, antes da adversidade vir, antes do problema assolar na sua porta, você ter essa confiança,
Você ter a fé de que Deus ele pode fazer infinitamente mais, não só quando você está com um cartão de crédito atrasado, mas entender que Deus ele pode não te suprir para você pagar a sua fatura, mas que Ele pode te suprir os 365 dias do ano, porque Ele é fiel. Ele não é fiel a mim, Ele não é fiel a você, mas Ele é fiel à palavra dEle. Ele prometeu e Ele vai cumprir. Não existe nada que Deus prometa que Ele não cumpra. Deus não volta atrás com sua palavra. E nesse momento comece a frutificar na sua imaginação. Se considere como uma daquelas pessoas que estavam observando aquela cruz. Se considere como uma daquelas pessoas que estavam vendo as agressões recebidas no corpo de Jesus. Se considere como uma daquelas mulheres que estavam lá tentando levantar o isopo para que Jesus não morresse. Se considere agora como um dos soldados que estavam matando o que salvaria a vida dele. E sabe, a cruz, ela é o sinônimo de arrependimento. Ela é um sinônimo de alinhar o nosso coração, de nós buscarmos a vontade de Deus em primeiro lugar. Comece a fazer essa autoanálise no seu coração e comece a rever o que você pode fazer, o que você pode deixar de fazer, o que você não tem feito. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele está no nosso coração para nos ajudar, para nos consolar, para nos dar um caminho para seguir.